Vamos até ao verso 13. Bem-aventurados são os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Então haverá um período de tempo onde o povo de Deus vai morrer. Vocês percebem isso? Certo. Um período de tempo onde o povo de Deus vai morrer. Será que sou eu que estou a inventar isto? Está mesmo aqui? Nas vossas caras? Então, qual é que é o período de tempo onde o povo de Deus vai ser perseguido e até mesmo morto? É na crise da marca da besta. Voltem só ao verso 9. É o contexto. O verso 9 diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. E o verso número 15 do capítulo 13 e diz: e foi-lhe concedido que desse vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, qual é que é esta crise? Quando o povo de Deus vai ser perseguido e mortos. A crise da marca da besta. O quão perto nós estamos disto? Deste tempo, meus amigos. É-nos dito no livro A Grande Controvérsia, página 590, que a marca da besta é quando o domingo será implementado como a lei da terra. E todo o mundo será forçado a adorar no domingo. E amigos, vocês ao não acreditarem nisto, não muda a profecia na palavra de Deus. E é-nos dito nesta afirmação aqui, o grande conflito, página 590, é-nos dito que a marca da besta vai ser implementada sobre o disfarce de combater as calamidades. É isso claro, amigos? E o que é que vem acontecendo até neste mês de abril? Este mês, especialmente esta semana. Olhem para a tela, amigos. O que é que aconteceu no Japão esta semana? Um enorme terremoto, amigos. Vamos continuar. Isto neste mês de abril. O que é que aconteceu na Índia? A 20 de abril de 2016. Cheias enormes. Mais de 100 milhões de pessoas afetadas. Olhem para isto. O que é que aconteceu no Equador? Esta semana, outra vez. Porquê tudo isto no mês de abril? Eu vou-vos dizer porquê. Olhem para isto, amigos. O terremoto mais forte em 37 anos mata aproximadamente 507 indivíduos. Equador, olhem para isto, amigos. Esta semana, observem. O que é que aconteceu no Texas? Esta semana, outra vez, amigos. Cheias no Texas. Declarado um estado de desastre no Texas. Em todo o lado do mundo. Olhem para isto, amigos, no Texas. As águas das cheias tão altas que cobriram as casas, literalmente. Esta jovem senhora que ia conduzindo para casa e conduziu direito a uma parte que estava inundada e afogou-se dentro do carro. Antes que os bombeiros já pudessem resgatar. Até em San Antonio, Fox News, 21 de abril de 2016, a tempestade de granizo em San Antonio produz a quase 1,4 bilhões de dólares em prejuízos. As companhias de seguro estão agora a dizer, estão as calamidades a aumentar. E o que é que estão os líderes das nações a dizer? Que é a primeira razão para estas calamidades. O quê? Eles dizem que é por causa do aquecimento global. Por causa da mudança do clima. E agora, o que é que os líderes das nações estão agora a tentar fazer para acalmar a mudança do clima? Nós precisamos agora de aceitar e implementar as políticas no acordo sobre a mudança do clima. Quando é que foram estas políticas aceites? No ano passado. Em 2015. Lá na França. Aqui está, amigos. Foi histórico. Quando é que foi este acordo assinado?
foi assinado ontem, 22 de abril de 2016. E o que é que chamam a esse dia de ontem? Oh, amigos, as pessoas no mundo declararam 22 de abril de 2016, o Dia da Terra. Eu pergunto-me porquê o Dia da Terra. E ontem, o Ban Ki-moon escreveu: os líderes de pelo menos 175 países estiveram a assinar o Acordo de Paris sobre a mudança do clima esta sexta-feira. Ele disse que foi histórico. Nunca tantos países assinaram um acordo no primeiro dia disponível. E então ele disse depois, nós estamos numa corrida contra o tempo. Nós temos que implementar as políticas que foram estabelecidas neste acordo sobre a mudança do clima. De quem é o sentimento que o Ban Ki-moon está a ecoar? Nós temos que nos despachar e implementar estas leis em todas as nações para combater a mudança do clima. É do Papa Francisco. Olhem para isto, amigos. E diz, o Papa diz, observem, ele insiste na ação depois do acordo sobre o clima. Ele diz, reparem, o Papa Francisco elogia os líderes mundiais. Depois ele diz, insistindo que a comunidade internacional que façam o quê? Que prontamente ponham essas políticas em ação. Por outras palavras, amigos, o acordo na mudança do clima tem as impressões digitais dos jesuítas à volta dele todo. Você sabe o que é o jesuitismo? Acordem, meus amigos. Alguns de nós vão ficar surpreendidos quando esta coisa nos atingir. E vai ser muito tarde para muitos de nós. Tal como foi nos dias de Noé. Uma cheia está por vir. Eles disseram, Noé, tu és maluco. Nunca choveu, não é? E não veio a chover. Será que a sua incredulidade e a sua descrença pararam a chuva? Será que choveu? Ficaram eles acordados. Mas acordados quando era muito tarde. Está para vir a marca da besta. E o que é que estão muitas pessoas a dizer? Ah, tu és um fanático. Isso é tolice. Não irá acontecer. Mas adivinhem o quê? Será que já o vimos feito antes na história? Quando a lei dominical foi implementada e as pessoas eram forçadas a manter o domingo ou serem mortas. Será que isto já aconteceu na história? Será que a Igreja Romana Católica já o fez? Então por que é que nós pensamos que não voltará a acontecer? Será que a Bíblia diz que vai voltar a acontecer? Esta é a razão porque quando muitos de nós forem acordados já vai ser muito tarde. Olhem para isto. Os líderes mundiais têm que ouvir a quem? Papa Francisco. No quê? Na mudança do clima. A revista Time. Olhem para isto. Os jesuítas. Os jesuítas acrescentam o quê? Os jesuítas acrescentam a sua voz ao acordo na mudança do clima. Então de quem são as mãos? As políticas, as mãos que estão nas políticas, no acordo na mudança do clima, dos jesuítas. E diz, e agora o que é que os jesuítas dizem? Negócio fechado. De quem são as mãos sobre tudo isto, meus amigos? Então porquê no Dia da Terra? O Dia da Terra é um só dia em todo o ano onde mais de 1 bilhão de pessoas se unem em um só assunto. E diz, o Dia da Terra tem alcançado, ouçam isto, o Dia da Terra é a maior observância secular em todo o mundo, celebrado por mais de quantos amigos? 1 bilhão de pessoas todos os anos. É um dia de ação que muda os comportamentos humanos e provoca o quê? Mudança nas políticas. Então por que é que eles escolheram o Dia da Terra? Para assinarem o acordo na mudança do clima. É este o dia onde mais de 1 bilhão de pessoas se reúnem. Mas há mais neste Dia da Terra. O Dia da Terra é um dia pagão. Acordem, amigos. Eles poderiam ter escolhido qualquer outro dia para assinar o acordo. Porquê no Dia da Terra? É um dia pagão. É isso claro, amigos? Isto diz-nos então que a solução para combater a mudança do clima será uma solução pagã. É este ponto claro. Olhem para isto, amigos. E diz na Fox News, e diz, paganismo
É uma religião da natureza. Ou uma espiritualidade centrada na Terra. 7 de abril de 2016. E depois diz, o Dia da Terra. Uma religião da natureza é uma que tem um foco no mundo e uma profunda reverência pela Terra, como algo sagrado e algo que deve ser amado. Então, não é uma surpresa que no Dia da Terra, 22 de abril, é o quê? É um dia santo para muitos pagãos. Venham comigo. A 2 Reis, capítulo 23. Onde é que nós vamos, meus amigos? 2 Reis. Capítulo 23. É um dia pagão. O dia da terra. Já uma vez ouviram este termo? A Mãe Terra? Você sabe o que significa? A Mãe Terra simplesmente significa: estes tipos acreditam que nós somos sustidos pela terra. Agora, será que a terra nos sustém? Quando Deus formou o homem da terra, do pó. Digam-me agora, amigos, vivia o homem? Será que a terra nos sustém? E o que é que Cristo teve que fazer para dar ao homem vida? Ele soprou a vida nos narizes do homem. E o homem tornou-se o quê? Numa alma vivente. E em Atos capítulo 17 diz: porque em Jesus nós vivemos, nós nos movemos, nós temos o nosso ser. Então o que é o dia da terra? É paganismo, dizendo que a terra nos sustém e não Jesus. Estão a ver como é que nós usamos estes termos e não sabemos o que estamos a falar? Estudem, meus amigos. Se as finanças lhe enviassem um documento ou uma carta e você não compreendia a carta, o que é que faria? Será que não queria saber? Você estaria logo no telefone para falar com o seu contabilista. Vocês dizem amém, amigos? Estudem por vós mesmos. O dia da terra. Neste dia, o acordo foi assinado mostrando-nos algo, ouçam-me com atenção, mostrando-nos que a solução para combater as calamidades vai ser uma pagã. E agora estes pagãos, eles adoram a natureza. Quais é que são as coisas da natureza que os pagãos adoram? O sol e o que mais? A lua e o que mais? As estrelas. Qual é a religião que tem a lua crescente como o seu emblema? Os muçulmanos, o Islão, é uma religião onde adoram a natureza. Está certo, o que mais? As estrelas, etc. É este ponto claro, meus amigos? Mas qual é que era o Deus-chefe para os pagãos na natureza? O Sol. Notem, 2 Reis 23. Notem este verso. Verso número 5. Já escreveram esse verso? Escrevam também Ezequiel. Qual é que foi o livro que eu disse? Ezequiel, capítulo 8 e verso número 16. A Bíblia diz que os pagãos, os idólatras, eles adoravam as coisas da natureza, mas a coisa principal que eles adoravam era o quê? O sol. E até em Ezequiel, capítulo 8, no verso número 16, e em 2 Reis 23, no verso número 5, nós vemos o professo povo de Deus a misturar verdade com a adoração ao sol. A misturar verdade com a adoração pagã. E eles implementaram o louvor ao sol na terra. Vocês não acreditam, certo? Vamos até Ezequiel capítulo 8. Aonde é que vamos? Vamos a Ezequiel capítulo 8. Amigos, eu quero partilhar com vocês algo. A história está-se a repetir. O que é que eu disse? A história está-se a repetir. Quantos de vocês é que sabem quem é o imperador Constantino de Roma? Vocês sabem, meus amigos, que o imperador Constantino estava a experienciar terror e calamidades nos tempos passados e havia uma crise entre o Oeste e o Oeste. E o Constantino, como o Eusébio, um historiador, disse, Constantino foi para a cama uma noite. Vocês precisam de me ouvir. Ele foi para a cama uma noite pensando, como é que eu vou combater as calamidades na terra. E a história diz que o Constantino recebeu um sonho. E ele viu no sonho o sol. E ele era um pagão. Ele adorava o sol. E ele viu uma cruz sobre o sol. E vieram umas palavras a Constantino. Por este sinal,
tu conquistarás o mundo. Por este sinal tu combaterás as calamidades. Constantino. Já alguma vez viram esse símbolo com o sol e a cruz? Será que sabem de história? Olhem para isto. E diz... Bem, vocês sabem que eu não vou ler isto tudo. E diz Eusébio, na batalha da ponte de Mivian. Vamos passar à frente. O imperador romano Constantino tinha vindo a ponderar os infortúnios que caíram sobre os comandantes que tinham invocado a ajuda de muitos deuses diferentes. Então ele decidiu pedir ajuda divina para a batalha que estava por vir do Deus Uno. Escutem agora, ao meio-dia, Constantino viu uma cruz de luz. Uma quê? Uma cruz de luz imposta sobre o sol. Já alguma vez viram isto, amigos? E diz, nessa noite Cristo apareceu a Constantino num sonho. Isso era o diabo e disse-lhe para fazer uma réplica desse sinal que ele tinha visto no céu, o qual deveria ser uma segura defesa na batalha. E então ele pôs esse sinal nos seus escudos militares. O sinal do sol e da cruz. A cruz, escutem-me, o sol, nos dias de Constantino, era adorado por pagãos. Isto é a Bíblia, eu já vos dei essas escrituras. Precisam de mais? A cruz foi um símbolo do cristianismo. Mas os verdadeiros cristãos, nós não usamos a cruz. Quando Cristo vier, nós pomos de lado os símbolos e nós experienciamos a substância. Mas durante este tempo, a cruz era um símbolo do cristianismo. Então o diabo disse-lhe, se tu misturares o sol e a cruz, tu conquistarás. Se tu combinares o sol e a cruz, tu pararás as calamidades no reino. Tu triunfarás. E adivinhem o quê? Constantino juntou o sol, adoração pagã, com o cristianismo. E adivinhem o que é que o Constantino fez? Alguns meses depois, no ano 321. O que é que Constantino fez? E diz, este dia na história, leiam amigos, e diz, este dia na história, neste dia, no ano 321, Constantino decretou o quê? O dia do sol. Como o quê? Como o dia de descanso. Então por que é que há pessoas hoje a louvarem no dia do sol? É uma mistura do quê? Do paganismo com o quê? Com o cristianismo. Vocês veem o que é que está a acontecer? E o diabo disse a Constantino, se tu misturares o paganismo com o cristianismo, tu irás conquistar. Então o que é que acontecerá na igreja? Se nós misturarmos a palavra de Deus com mundanice, a palavra de Deus com estilos de vida pagãos, as pessoas irão se perder. E o que é que o Papa Francisco diz que todas as nações têm que implementar para combater as calamidades? O que é que ele diz? Ele diz que o domingo tem que ser implementado como a lei da terra. O que é que vai acontecer àqueles que não se prostram, amigos? Será que a perseguição vai vir para o povo de Deus? Amigos, olhem para isto. Loretta Lynch, quem é que é esta? Ela é a Procuradora-Geral nos Estados Unidos. O que é que ela diz? Ela diz, aqueles que negam a mudança do clima, aqueles que rejeitam as soluções para a mudança do clima, têm que ser processados. Ambos, companhias e indivíduos. E o que é que o Papa diz que tem que ser implementado para combater a mudança do clima? Está a marca da besta próxima. Não só a Procuradora. O quanto mais alto é que você pode chegar? A Procuradora-Geral dos Estados Unidos. A dizer isto, meus amigos. Isto em 22 de março de 2016. Façam o vosso trabalho de casa. E diz, 16, democratas.
procuradores gerais disseram: é tempo para processar os negadores da mudança do clima. E não só esses indivíduos, mas até este cientista. Qual é o seu nome? O que se diz ser cientista? Como é o seu nome? Bill Nye. O que é que está o Bill Nye a dizer? Ele diz, Bill Nye, no Christian Post, 16 de abril de 2016. Bill Nye, o tipo da ciência, favorece tempo na prisão para os céticos na mudança do clima. Então agora, este movimento da mudança do clima, o Dia da Terra, une pagãos, conseguem vê-lo? Políticos, conseguem vê-lo? Cientistas, conseguem vê-lo? Até religiões. Então, tal como o Dia da Terra, se a mudança do clima faz isso, o que é que o domingo e a lei dominical farão? Vai unir os que se dizem cristãos, os políticos, cientistas e os pagãos. Vocês ainda não viram nada. O Papa disse, para combater a mudança do clima, ele diz: o mundo tem que honrar o domingo por lei. E eles têm que comer a Eucaristia. Comer o quê? Na sua encíclica Laudato Si, façam o vosso trabalho de casa. A última sentença diz, reparem, e então, o dia de descanso, domingo, centrado no quê? Na Eucaristia, emana a sua luz em toda a semana e faz-nos motivar para uma maior preocupação. Pelo quê? Pela natureza e os pobres. Ele disse que temos que participar da Eucaristia e sermos forçados a ir à igreja no domingo. Você sabe o que aconteceu esta semana? Em 2 locais diferentes. A Igreja Romana Católica disse que aquele pão, a Eucaristia, a hóstia, que eles servem cada vez que eles têm a missa, eles dizem que aquele pão tornou-se num tecido vivo. Um pedaço de carne vivo. Tornou-se no músculo do coração vivo. Tornou-se, era uma vez branco, tornou-se vermelho, a escorrer com sangue. Isso foi o que a Igreja Romana Católica disse esta semana, em 2 locais separados. Porque o Papa diz que ele tem o poder, e os padres e os bispos dizem, e os cardeais, nós temos o poder para fazer Deus. Aquele vinho, literalmente é o sangue de Cristo, bebe-o. Este pão, a hóstia, é literalmente a carne de Cristo, come-a. E diz, amigos, isto não é nenhuma fábula. A 21 de abril de 2016 diz, o bispo disse, anunciado a 17 de abril, que uma relatada hóstia a sangrar, que tem as marcas de um milagre eucarístico, foi aprovado pelo Vaticano na Polónia. E depois, com o Papa Francisco outra vez, 22 de abril. Vejam o que é que aconteceu, amigos. E diz, o Papa estava algures na Argentina, tinha a hóstia, o pão, e ele a orar sobre ela. Passado algum tempo, alguém a tomou e parece que a assentou e o pão tornou-se no músculo do coração. Começou a sangrar sangue. Eles ficaram quanto surpreendidos, pelo que o registro diz, e eles enviaram-a para algum laboratório para ser testada. E adivinham o que é que eles disseram? Os cientistas, que tinha DNA. Eles encontraram DNA. E que era um tecido do coração. E o tecido do coração representa uma pessoa que estava viva quando o tecido foi retirado. E diz, é do músculo do coração. Assim, a sua presença indica que o coração estava vivo quando esse exemplo foi retirado. E ainda mais, é que estas células de sangue branco tinham penetrado o tecido, o que ainda mais indica que o coração tinha estado sob um stress severo. Como se tivessem batido no dono na área do peito. Que engano é este, meus amigos? Venham comigo, capítulo 13 do Apocalipse. Oh, amigos, haverá pessoas que vão ser enganadas, que o papado pode fazer milagres. Olhem comigo, onde é que nós vamos? Capítulo 13 do Apocalipse. Vão ser as pessoas enganadas pelo papado.
Então o que é que acontecerá quando a lei dominical for implementada para combater as calamidades? O que é que vai acontecer ao povo de Deus que se recusa a prostrar? O que é que nos vai acontecer? Vamos nós ser perseguidos. Haverá mártires. Se cumprirá este verso. Venham comigo, capítulo 14, verso 13. Vamos lê-lo uma vez mais. O que é que diz? E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve o quê? Bem-aventurados são quem? Os mortos que morreram no Senhor desde agora. O que é esse desde agora? Que período de tempo? Falem comigo, amigos. Está a marca da besta. O quanto perto nós estamos da crise da lei dominical? O quão perto? Então será o povo de Deus martirizado. Estou eu a inventar estas coisas. Está bem, escutem-me agora. Então, está você preparado para morrer por Jesus? Você não está pronto para morrer por Jesus, a não ser que esteja a viver para Jesus. Eu nunca poderei estar pronto para deixar a minha vida por Cristo, a não ser que diariamente eu esteja a viver para Jesus. Estão vocês prontos, meus amigos? E diz, quando aquela lei dominical for implementada, observem isto, e diz, quando este grande trabalho tomar lugar na batalha, antes do fechar do último conflito, muitos serão o quê? Aprisionados. Muitos fugirão pelas suas vidas, das cidades e das vilas. E muitos, o quê, amigos? Serão mártires. Pela causa de Cristo, mantendo-se na defesa do quê? Na defesa da verdade. Em Lucas capítulo 21, verso 16, será que Jesus diz que o seu povo irá ser morto? Mantenham-se aí no capítulo 14, amigos, porque nós temos alguns céticos aqui na igreja esta tarde. Algumas pessoas agora dizem, eu não acredito no que estás a falar. Então, deixem-me partilhar esta escritura. Que não haja nenhum espaço para desculpas. Vejam em Lucas 21 comigo. Onde é que vamos, amigos? Lucas 21. Se eu estivesse sentado onde vocês estão sentados e alguém tivesse a falar da maneira que eu estou a falar, eu estaria a tomar notas. O que é que o verso 16 diz? Estamos lá, amigos, em Lucas 21. O que é que o verso 16 diz? Voltem atrás ao verso 12. O que é que o verso 12 diz? Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, fazendo o quê? Entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Será que a igreja e o Estado vão se unir? Aonde é que eles nos trarão? À presença de reis e das sinagogas. Os reis são líderes civis. As sinagogas, o poder da igreja. Será que a igreja e o Estado vão se unir? Quem é que se uniu para crucificar Jesus? Vejam o verso número 11 comigo. Será que nós vemos as calamidades no verso número 11? Será que vemos as calamidades agora? Será que a igreja e o Estado vão se unir? E o que é que Cristo diz no verso 16? E vós sereis traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos, e alguns de vós serão entregues para serem mortos. Bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor desde agora. Está para vir a perseguição. Será que o martírio está para vir? De quem é que vocês podem se lembrar na Bíblia que foi morto pela verdade de Jesus? Estevão? Será que há mais algum? Pedro? Será que há mais algum? Será que há mais algum? Será que há mais algum? Tá bem, deixem dizer a minha pessoa. Abel. Venham até 1 João capítulo 3 comigo. Onde é que nós vamos, meus amigos? 1 João capítulo 3. Onde é que vamos, amigos? 1 João capítulo 3. E vejam comigo no verso número 12. A Bíblia diz, não como quem? Não como Caim. Vamos lá, vamos ler o que é que diz. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as obras de Caim eram más. E as obras de Abel eram o quê? Justas. E o que é que o verso 13 diz, meus amigos? Não vos maravilheis, meus amigos, meus irmãos, se o mundo vos aborrece,
Será que o Caim odiava Abel? Porquê? Porque o Abel recusou-se a adorar Deus falsamente. Conseguem vê-lo? Porque Abel manteve-se firme na verdadeira adoração. Então por que é que o mundo nos vai odiar? Porque primeiro o mundo vai implementar um falso dia de adoração e forçar para que todos se prostrem. Então por que é que eles vão odiar o povo de Deus que guarda os mandamentos? Porque nós nos recusamos a prostrar. Venham até João 21 comigo. Mas amigos, não tenham medo. Escutem, amigos. Escutem-me a mim, amigos. Observem com atenção. O que está para vir sobre esta terra, nós não podemos descrever corretamente o que está para vir. Significando a profundidade, a intensidade da crise. As palavras não podem articular a intensidade da perseguição que está a vir para nós, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos parentes. As palavras não podem descrever o que está para vir. Muitas vezes eu tremo. Às vezes eu tenho uma profunda autoexaminação. Senhor, estou eu pronto? Às vezes quando eu estou a adorar com a minha família, eu olho para a minha mulher no sofá, mesmo ao meu lado, e eu digo, Senhor, está ela pronta? Será que vocês alguma vez pensaram nisso? Acerca dos membros da vossa família? E eu olho para o jovem Christian, a jovem Faith, e eu digo, Senhor, estão eles prontos? Será que eles estarão prontos? E mesmo que o Christian adora a pregação e prega lá em casa, eu digo, será que ele vai se encontrar fiel? A magnitude da crise, as palavras não podem descrever. Para as nossas mentes naturais, conduzirá medo nos nossos corações. Mas eu encontro esperança. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu vais morrer por mim. Pedro, tu vais morrer um mártir por mim. Eles vão te maltratar, Pedro. Eles vão te abusar, Pedro. Eles vão te matar, Pedro. Tu vais morrer um mártir. Mas Jesus disse a ele, mesmo assim, segue-me a mim. Oh, amigos, sabem porquê? Em todas as crises há um caminho para escaparmos, se Deus escolher que nós não morremos como um mártir. Em todas as crises, Jesus vai nos dar a força para aguentarmos. Vocês disseram sim, certo? Mas se neste momento eu estou a perder coragem e a fé em Jesus, enquanto eu atravesso pelas crises e não acredito que Cristo pode me dar a força para suportar os meus desafios temporais, agora eu não vou estar preparado para enfrentar aquela severa crise até a morte. Porque eu não tenho a fé necessária para enfrentar aquela crise. Segue-me a mim.